Novas revelações surpreendentes no segundo turno da capital de São Paulo esse ano. Nós vamos falar sobre Pablo Marçal, aquele que eu disse que era o avatar de Alexandre de Moraes, o avatar dos ministros do Supremo, o avatar do sistema, o avatar do governo. Bem, vocês vão entender claramente agora por que no segundo turno o Pablo Marçal abriu suas redes sociais, né, para promover a candidatura do Boulos. E naquele momento, em nenhum momento, ele se referiu à questão daquele, né, aquele relatório, aquele diagnóstico lá, aquele negócio falso lá que ele publicou, tá certo? Na rede social. E nem o Boulos também tocou no assunto. Ou seja, ficou estranho, não ficou? Os dois pareciam ser rivais no primeiro turno, e no segundo turno o Pablo Marçal abre as suas plataformas digitais e expõe, né? E traz e apresenta o Boulos, né, como o candidato para poder ganhar os votos e penetrar no seu eleitorado. Bem, agora eu quero trazer revelações para vocês surpreendentes sobre o segundo turno dessa eleição. Você vai ficar boquiaberto e vai dar razão por que nós chamamos o Pablo Marçal de avatar. Bem, se o Pablo Marçal tivesse ganho aquelas eleições, seria uma tragédia, porque sim, ele era o candidato do sistema, ele era o candidato dos ministros, tá certo? E nós vamos provar isso, porque o próprio Pablo Marçal entrega o esquema dos ministros nesse vídeo, tá certo? Em uma parceria com TV Del Rey e TV Coyote, nós vamos fazer aqui uma dobradinha para trazer para você de forma bem didática e bem mastigado, entendeu? Que eu não vou precisar nem explicar o que aconteceu no segundo turno das eleições da capital de São Paulo. Vamos ver? Eu vou participar da tela porque eu quero ver a cara de vocês enquanto vocês escutam essas histórias. Eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, tá certo? Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Esse é o vídeo 428 da CCI. E aqui tem o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com. É através da doação que você nos dá que nós mantemos essa comissão, tá certo? E tem o nosso WhatsApp também, 3299618000, onde você pode se comunicar com a comissão, tá certo? Então vamos lá ao que interessa, a essa notícia bombástica. Eu não gosto de falar bombástica não, mas essa é bombástica. Vocês estão prontos? Vocês estão sentados? Então prepare que nós vamos trazer isso para você, em parceria com a TV Coyote. Está acontecendo um negócio muito estranho nesse segundo turno das eleições em São Paulo. No primeiro turno, gente, o Pablo Marçal teve 25% dos votos. Percebam, 25% dos votos totais. Nos válidos ele teve 28%, que é o caso em que se excluem aí os brancos e nulos. Acontece que os institutos de pesquisa agora, quando estão coletando respostas para saber, né, para simular o resultado do segundo turno, simular não, né, para mostrar as intenções de voto para o segundo turno, eles não estão encontrando esses eleitores do Marçal. – 45% dos meus votos, eu mapeei, eu sou analítico. É voto que é literalmente da esquerda. Porque eles perguntam, gente. Eles perguntam várias coisas, além de em quem você vai votar, todo mundo sabe. Mas perguntam também em quem você votou no primeiro turno. E eles fazem essa pergunta justamente para ter certeza de que o universo de pessoas que eles estão entrevistando representa a realidade, né? Porque se dá direitinho, 25% no Marçal, não sei quanto por cento no Nunes, quanto por cento no Boulos, bateu com o resultado, a turma que a gente está entrevistando, ela é uma representação real do eleitorado paulista, tá?
Quem comparecer no primeiro tem uma tendência a comparecer no segundo e tudo mais. Isso está acontecendo com vários institutos, mas principalmente com o Datafolha, gente. No caso do Datafolha, só 15% das pessoas que responderam à pesquisa deles na semana passada, não a dessa semana, mas a coisa foi parecida, tá? Só 15% disseram que votaram no Marçal, tá? Só 15% disseram que votaram no Marçal. Todas as campanhas. E quando a gente entrou com 5% das intenções de voto. E hoje a gente completou com um resultado espetacular de 28,14%. Com 99% das urnas apuradas, a gente termina a eleição com praticamente 1/3 do eleitorado do maior colégio eleitoral do Brasil. E por que o eleitor pode estar mentindo ou se recusando a responder, gente? Só Deus sabe. Eles não estão entendendo, depois que abriu as urnas, por que em 6 lugares, que é reduto ferrado do PT, eu fiquei com 15 pontos na frente dele, deu 12 pontos. Eles não sabem como que isso aconteceu. Eles não estão entendendo, depois que abriu as urnas, por que em 6 lugares, que é reduto ferrado do PT, eu fiquei com 15 pontos na frente dele, deu 12 pontos. Eles não sabem como que isso aconteceu. E aí eu pergunto para você, você sabe? O Coyote diz que não faz a menor ideia. Eu sei, os membros da CCI sabem, e os ministros do STF também sabem, porque eles é que vão responder essa pergunta para você. Preste atenção. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Agora você entendeu porque só 15% disseram que votaram no Pablo Marçal? Quem foram os restantes que votaram no Pablo Marçal? Bem, esse esquema está desde 2002 e quem implantou isso foi o governo do Partido dos Trabalhadores. Tá certo? Eles criaram um programa que chama Mesário Voluntário, onde a militância toma conta das urnas eletrônicas. E ali, dentro das sessões eleitorais, as coisas acontecem. Tá certo? E olha, por que o Pablo Marçal disse que eles não sabem por que ele teve 15 pontos percentuais na frente do Boulos, da onde o pessoal vota no Boulos. É porque o pessoal que vota no Boulos, a turma que os ministros estão falando aqui, dividiram os votos para levar o Pablo Marçal para o segundo turno, junto com o Boulos. A ideia era colocar o Pablo Marçal junto com o Boulos no segundo turno, porque aí qualquer que ganhasse estaria dentro dos candidatos do sistema. E provavelmente o sistema ia trabalhar para que o Pablo Marçal ganhasse. Por quê? Porque ele ia dividir a direita, ele ia passar a ser o candidato da direita, sendo que era o candidato do esquemão. Tá certo? Foi a manobra mais ousada que eu já vi nas eleições brasileiras. E por muito pouco, o paulistano caiu nessa. Felizmente, Deus é grande. Então,
quando a gente vê essa questão do Rui, né, o tio França, oferecer a sua vida para buscar, entendeu? Uma resposta para a sociedade, e foi lá na frente do Supremo fazer isso, agora você entende a necessidade que precisa para pacificar esse país é chegando à verdade, tá certo? Então, a coisa está indo longe demais. O fato de uma pessoa oferecer sua vida na frente do Supremo para chamar atenção para esse problema já é um caso muito grave. Nós tivemos agora, recentemente, uma morte lá na prisão da Venezuela. Um líder da oposição morreu por falta de atendimento médico. E aí, o governo do Maduro disse que ele não quis receber atendimento médico. Eu duvido. O caso dele pode ser igual ao caso do Clesão aqui no Brasil. Então, gente, passou da hora. Passou da hora da gente abrir o jogo, botar as cartas na mesa e resolver esse problema. Tá certo? Eu sei que esse vídeo chegou até você, não vai chegar para muita gente, porque ele foi feito exclusivamente para os membros da CCI. Mas se você teve a oportunidade de assistir a esse vídeo, por favor, compartilhe com os seus contatos. É importante, principalmente, que a população de São Paulo saiba o risco que vocês correram, tá certo? E como o sistema tentou manipular vocês, colocando um avatar se passando por direita para poder dar o golpe do baú, né? E levar o eleitorado de vocês. Felizmente, ganhou o Nunes por muito pouco. E no segundo turno, os votos do Marçal desapareceram nas pesquisas. Só 15% disseram que votaram no Pablo Marçal. E quem respondeu isso? Os ministros. O mistério das estatísticas. Tá certo? Então, vamos trabalhar, porque já passou da hora. Eu falo isso aqui desde de novembro de 2022. Nós temos um relatório completo que explica todo esse fenômeno. E é graças a esse esquema que o PT ganhou 5 eleições nesse país, que o Maduro ganhou as eleições lá na Venezuela. Então é preciso que a verdade seja estabelecida. E a Comissão Cidadã de Inquérito tem essa missão e essa obrigação de trazer essa verdade para você. Tá certo? Eu sei que o nosso público é um público muito especial. Não sei se vocês sabem, né? Vamos supor, coloque 1.000 membros da comissão. Desses 1.000 membros, 1,6% dele está na faixa de 13 a 24 anos. São jovens, adolescentes e jovens. 1,6%. Tá certo? De 18 a 34%, não, de 18 a 44%, não, como é que é? De 25 a 54%, está naquela faixa de maduros, né? São 11,7%. Tá certo? Não, peraí. Os adultos são 11,7%, é de 25 a 44 anos. De 45 a 64 anos, representa 39% dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Acima de 60 anos, 65 anos, 47,8% dos membros da Comissão Cidadã de Inquérito. Isso no universo de 1.000 membros que nós temos esparramado pelo Brasil e um pouquinho picado aí nos Estados Unidos, Portugal, Japão. Tá certo? Então tá. Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos vocês. É preciso que você comente, né, para impulsionar esse vídeo. É preciso que você curta e é preciso que você compartilhe. Tá certo? Um abraço.